Amados, graça e paz no Senhor Jesus. O tema de hoje é a vitória de Jesus sobre o tentador também é a nossa vitória. E assim, amados em Cristo, observa-se que há os que afirmam cada pessoa ter o seu preço e que basta a pessoa receber a oferta que soma de forma exata seu valor para que ela se dobre, por mais honesta que seja, para que ela caia na tentação, saciando o seu desejo físico, sentimental e mental, de poder, de ser celebrada e notada. E isso pode ser relacionado à velha natureza, ao velho Adão em nós. Mas Jesus é o novo Adão. Ele não tem preço. Ele é o Filho de Deus, não só de nome, mas de verdade. Sua comunhão com o Pai é tão firme que nada é capaz de lhe colocar em dúvida. O nosso Salvador é poderoso, tentado em todas as coisas, igual a nós, mas sem pecado, como afirma a carta aos Hebreus. Jesus é nosso baluarte, nossa defesa, e nele somos nova criatura. Temos a natureza de Cristo, que na hora em que o poder do maligno nos ameaçar, é capaz de nos fazer também vencer as tentações, ainda que o diabo queira nos impressionar com as suas promessas enganadoras. A história das tentações de Jesus no deserto, tanto em Mateus 4:11, como também no livro de Lucas, pode nos parecer algo bem distante de nosso dia a dia, porque o lugar do acontecimento é o deserto. Os personagens da história são o Espírito Santo, Jesus, o diabo e os santos anjos. Jesus jejua 40 dias e 40 noites. O diabo tenta Jesus por 3 vezes. Os anjos santos vêm servir a Jesus depois dele ter resistido e vencido ao tentador. Este acontecimento tem algo a ver com a nossa fé, com o nosso dia a dia, com a nossa luta em nossa jornada aqui na terra, em nosso lar, na comunidade, em meio à humanidade de modo geral. Pois tudo o que aconteceu com Jesus é importante para nós, para a nossa fé, para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus e as demais pessoas. O relato da tentação de Jesus escrito, então, pelos evangelistas, aconteceu por nossa causa. A história contém uma mensagem de Deus para você e para mim. Mensagem que nos quer capacitar ao estarmos, pela fé, unidos em Cristo, vencer as nossas próprias tentações. A Dione nos traz um cântico. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança
Amados em Cristo, Jesus não foi por conta própria enfrentar o tentador. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele não foi por curiosidade para ver como é a experiência da tentação. Ele não fez como Adão e Eva no paraíso, que por iniciativa própria se aproximaram da árvore proibida e que concluíram que a fruta era boa para se comer. O Espírito de Deus conduzia Jesus não só no dia em que foi ao deserto para ser tentado, mas em cada dia, cada instante de sua vida. E Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina a orar: não nos deixes cair em tentação. Isto quer dizer que precisamos da graça de Deus presente, tanto na palavra como nos sacramentos, para não nos ver desorientados, desprevenidos, desarmados, indefesos diante das tentações, como uma ovelha desprevenida que cai nas garras do lobo. A nossa natureza carnal não tem força e nada faz, e estamos perdidos, mas o Espírito de Deus nos capacita a reconhecer o tentador, a descobrir as suas intenções e a resistir ao intento maligno. A vitória de Jesus sobre a tentação é também a nossa vitória. Jesus, o homem perfeito, venceu a sedução do pecado com oração, com a palavra e por andar no Espírito. Todos os que estão em Cristo são capacitados para vencer as tentações. Jesus, como ser humano perfeito que era, precisava enfrentar a tentação em sua condição humana e não fazer uso de seus atributos divinos como queria o diabo, quando tenta com a proposta de transformar as pedras do deserto em pães para saciar a sua fome depois de 40 dias de jejum. Como Filho de Deus que era, evidentemente Jesus poderia usar os atributos da divindade para transformar todo aquele deserto em pão. Todavia, se assim procedesse, negaria a sua missão de homem perfeito. E para nós, convém que lembremos, se o diabo estimula um apetite legítimo ou não, o seu alvo é sempre o mesmo: colocar tropeços no caminho do servo, da serva de Deus. Jesus, sem dúvida alguma, encontrava-se debilitado fisicamente. Todo o seu ser, por certo, exigia ser saciado, simplesmente porque tanto a água quanto o pão são elementos necessários para a manutenção do corpo. Não há, portanto, nada de errado com o desejo de comer ou beber. Todavia, se esse desejo é apenas para uma gratificação pessoal, como queria o diabo, então ele se converte em pecado. Satanás queria que Jesus visse as coisas materiais como sendo mais necessárias do que as espirituais. Jesus mostra que mais importante do que o pão material era o pão espiritual, a palavra de Deus. Amados, ainda hoje o diabo usa a mesma artimanha quando quer convencer pessoas de ter abundância, fartura ou prosperidade material, achando que é melhor do que desfrutar da comunhão com Deus. A graça de Deus nos capacita para não cairmos nesta tentação. E a segunda tentação que Jesus sofreu no deserto, o diabo oferece a Jesus domínio sobre os reinos do mundo. Jesus, ensinando seus seguidores, afirmou que Satanás é o príncipe deste mundo.
O apóstolo João nos diz que o mundo está no maligno. E o apóstolo Paulo diz que o diabo é príncipe das potestades. Satanás conseguiu convencer Adão e Eva de que eles poderiam se tornar poderosos ao adquirir conhecimento. Eles acreditaram que até mesmo poderiam ser como Deus. A isca foi lançada e Adão e Eva a engoliram. O diabo, por certo, acreditava que o mesmo aconteceria com Jesus, o Filho do Homem, mas Jesus não se dobrou diante de Satanás. E, amados, é lamentável quando pessoas que se dizem cristãs não só vivem conforme os padrões deste mundo, mas também ficam totalmente comprometidos com ele, em busca do poder terreno, num sistema iníquo, firmado numa filosofia de domínio, em busca pela glória pessoal e poder terreno. Mas nós, amados em Cristo, assim como Jesus Cristo, enquanto cristãos verdadeiros, não fazemos parte deste mundo. E ainda que muitos exercem poder e domínio neste mundo, provavelmente se curvando diante de Satanás, nós, entretanto, unidos em Jesus Cristo, não devemos nos curvar diante as tentações malignas. O diabo, todavia, não desiste nas primeiras derrotas e assim arrisca tentar Jesus pela terceira vez com o seu jargão predileto: se tu és. Agora, acrescentada a frase porque está escrito, usando o Salmo 91 fora de seu contexto, onde a palavra do Senhor traz exatamente o sentido do que o Criador disse. Pois quando o diabo quer ver a queda de alguém, procura levá-lo até o ponto mais alto, e assim o fez com Jesus, na tentação de ser visto, ser notado por centenas de pessoas que estariam ali para aplaudi-lo, naquela cena com característica cinematográfica. Jesus, amados, todavia não se dobrou frente aos apelos de Satanás, sabedor que era de que o desejo por publicidade, com um fim em si mesmo, é cair na armadilha do diabo. E, amados, na atualidade, há inúmeras pessoas que não medem esforços para se exibir. Isso é pecado, mesmo que seja na esfera religiosa ou espiritual. Jesus tem o poder de nos livrar dessa tentação. Jesus venceu Satanás no deserto e foi servido pelos anjos santos. Também nas outras situações em que o confrontou durante o seu ministério terreno, Jesus foi vitorioso. Na cruz do Calvário, o Filho de Deus derrotou Satanás de forma definitiva. E nós, amados em Cristo, sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Temos perdão dos pecados, vida e salvação. Todavia, como cristãos criteriosos, não devemos subestimar o mal. E Deus enviará os seus santos anjos para nos ministrar todo o bem. Vamos ainda cantar. Ser fiel, meu amigo, na sorte ou na dor, ser fiel a Jesus, teu Senhor. Não desvies teu passo, não caias na fé, não vaciles, mantém-te de pé. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar
salvação por sua cruz. Se o mundo quiser tua alma tentar, a Jesus é que deves buscar. Se o diabo tentando quiser te levar, deves ler a palavra e orar. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. Ao findar essa vida, não tenhas temor, estarás com o teu Salvador. A coroa da vida tu vais receber e cantar a Jesus teu louvor. Fica firme no caminho, não te esqueças de Jesus, pois só Ele pode dar-te salvação por sua cruz. E assim, sempre fortalecidos na graça que emana da obra salvadora de Jesus Cristo, possamos vencer as tentações em nossa jornada diária e assim termos dias muito abençoados. Amém.